Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Adinardo Oliveira e hoje vamos iniciar a nossa 11ª semana de ADNP. O assunto de hoje será sobre custo de capital. Qual a importância de vocês aprenderem sobre custo de capital? Porque se vocês se lembrarem dos exercícios para avaliação de orçamento de capital, ele aparece lá justamente para você determinar o cálculo do valor presente líquido. E o custo de capital é justamente o quanto você vai pagar para financiar a aquisição daquele teu orçamento de capital. Então, nos exercícios anteriores que vocês viram lá em orçamento de capital, esse custo de capital ele era dado. Agora vocês vão aprender a calculá-lo. E aí nada como a gente iniciar com um exercício prático para vocês entenderem como é que ele vai funcionar. Então vamos à leitura aqui. Custos específicos, custo médio ponderado de capital, custo marginal ponderado de capital e aqui a avaliação de oportunidade de investimento, seria aqui elencar as oportunidades de investimento. Vamos lá, a Humble Manufacturing está interessada em determinar seu custo de capital global. A empresa está na alíquota de 40% do imposto de renda. O levantamento propiciou os seguintes dados. Então, capital de terceiros. A empresa pode levantar uma quantia ilimitada em dívida por meio da venda de obrigações com valor de face de R$1.000, cupom de 10%, prazo de vencimento em 10 anos, pagando juros anuais. Para vender a emissão, deve ser concedido um deságio médio de R$30 por obrigação. A empresa também precisa arcar com custo de lançamento de R$20 por obrigação. O que é isso daqui? Então, normalmente, quando você vê os exemplos trazidos aqui para o Brasil, então a empresa ela vai diretamente a um banco e ela pede um empréstimo. Então, essa daí seria uma modalidade de capital de terceiros, que é quando a empresa não tem recurso suficiente, ela vai a um banco pedir dinheiro emprestado, e essa é a modalidade mais utilizada aqui no Brasil. Por outro lado, as empresas de sociedade anônima, elas têm também um outro tipo de modalidade chamado de emissão de debêntures. Então, o que é uma emissão de debênture? É justamente a maneira que as empresas de sociedade anônima têm como captar dinheiro diretamente com o usuário final, ou seja, conosco. Então, ela vende um título de dívida na Bolsa de Valores e aí você vai lá e compra esse título de dívida. E aí a tua remuneração vai ser justamente os juros anuais que a empresa vai pagar a quantidade de títulos que você adquiriu. E aí, ao final do prazo do vencimento do título, a empresa vai ter que devolver o dinheiro que tomou emprestado de você. Se isso não acontecer, a depender do tipo da debênture, você deixa de ser um credor e passa a ser um acionista da empresa. E essa modalidade aqui, ela é regida pelo sistema de amortização americano. O que é que isso significa? Ao longo da vigência da debênture, você vai pagando somente os juros. E aí, no último ano, você paga o quê? A prestação total. Então, vocês estão vendo aqui que parte do custo de capital total da empresa ele é composto por capital de terceiros. Por quê? Primeiro, porque tende a ser o custo de capital mais barato. Principalmente porque ele é beneficiado pela alíquota de imposto de renda. Se vocês olharem o esquema da demonstração do resultado do exercício, o gasto com juros ele é dedutível de imposto de renda, tanto que isso foi demonstrado no exercício de leasing. O segundo elemento é que normalmente esse capital de terceiros ele está vinculado ao bem de capital. Então, se por algum acaso você não conseguir pagar, você pode usar esse bem de capital para poder pagar ao banco ou ao acionista que você... O banco ou o credor, melhor dizendo, que você com aquele recurso emprestado. Qual é a desvantagem de você usar capital de terceiros? É que à medida que você aumenta o volume de capital de terceiros, você vai aumentar também a quantidade de juros pagos. E com isso você também está aumentando o grau de endividamento da tua empresa, que ela pode chegar a uma situação de se tornar impagável. Então, tem que ter esse cuidado. Ele é mais barato, mas é justamente a fonte de capital mais arriscada, porque se você não pagar, os credores podem ir à justiça pedir inclusive a falência da empresa. Segundo bloco.
Ações preferenciais. A empresa pode vender ações preferenciais de 11%, ela vai pagar esse dividendo anual, a seu valor de face de R$ 100 por ação. O custo esperado de emissão e venda de ações preferenciais é de R$ 4 por ação. Nessas condições, pode ser vendido um número limitado de ações preferenciais. E é importante você prestar atenção nessa palavrinha ilimitada, essa palavrinha ilimitada que também aparece aqui no capital de terceiros, que significa o quê? Que tanto faz você pegar R$ 1 como R$ 1 bilhão, o custo de capital vai ser o mesmo, ou seja, não há mudança no valor do custo de capital em decorrência do aumento do volume que você tomou de dinheiro emprestado. Qual é a característica da ação preferencial? Aqui eu já estou falando de capital próprio, ou seja, eu estou falando aqui do dono da empresa. Só que qual é a grande característica da ação preferencial? É que na hora da distribuição do dividendo, elas são as primeiras ações a receberem esse recurso. Só que você não tem direito a voto. Você é dono da empresa, mas você não tem direito a voto para determinar as ações estratégicas da empresa. Você, em relação ao acionista ordinário, você recebe primeiro o dividendo. Essa é a grande vantagem dela. Em relação às ações ordinárias, não. Aqui, apesar de você ser um dos últimos acionistas a receber as ações, mas aí você tem poder de voto na empresa. E aí você vota para determinar os rumos, as ações estratégicas da tua organização. Então vamos lá. Ações ordinárias. As ações ordinárias estão sendo negociadas a R$ 80 por ação. A empresa espera pagar dividendos em dinheiro de R$ 6 por ação no ano que vem. Seus dividendos vêm crescendo a uma taxa anual de 6% e espera-se que mantenha futuramente. A ação terá que apresentar um underpriced ou uma subprecificação, ou seja, você vai vender por um preço abaixo do valor de face, de R$ 4 por ação. Os custos de lançamento devem chegar a R$ 4 por ação. Nessas condições, pode ser vendido um número ilimitado de ações ordinárias. Esse número limitado é para a situação de você ter que fazer um underpriced. Em que situação você fará o underpriced? Quando seus lucros retidos acabarem. Aí vem agora com essa situação. A empresa espera contar com R$ 225 mil em lucros retidos disponíveis no ano que vem. Uma vez exaurido esse fundos, ou seja, esse dinheiro que vai ser usado para financiar o seu bem de capital, ela usará novas ações ordinárias como forma de financiamento de capital próprio. Ou seja, quando esse recurso acabar, ela vai ser obrigada a emitir novas ações. E no momento em que ela emitir novas ações, ela vai ser obrigada a diminuir em R$ 4 por ação o valor de face dela, que é de 80, e vai ter que diminuir em R$ 4 por ação, justamente por causa dos custos de lançamento. Então, vamos lá. Letra A, o que é que ele está pedindo? Para calcular o custo específico de cada fonte de financiamento. Aí ele pede para arredondar o resultado até a primeira casa decimal em porcentagem, mas aí como vamos usar o Excel, isso não vai ser necessário. Então, para você calcular cada uma dessas fontes de financiamento, nós vamos utilizar essas fórmulas que vem aqui na página 23 aqui, no material que disponibilizei para vocês. Essa fórmula aqui, essas duas fórmulas aqui, nós vamos utilizar para calcular o custo de capital próprio, capital de terceiros. Esse daqui nós vamos utilizar para calcular as ações preferenciais. Essa daqui é utilizada para calcular as ações ordinárias. Essa fórmula aqui, caso você apareça um exercício pedindo CAPM, você vai utilizar essa fórmula aqui, que é justamente a taxa livre de risco, vezes um coeficiente beta de risco. Aqui é o retorno do mercado, a taxa livre de risco, aqui é o retorno do mercado, menos a taxa livre de risco. Você utiliza essa fórmula aqui, caso apareça um exercício pedindo isso daí. Então, caso haja um custo de novas ações ordinárias, perceba que essa fórmula aqui, a equação 11.18 é igual a 11.5, a seção desse denominador. Que aqui eu não tenho underprice e custo de carregamento, aqui eu tenho underprice e custo de carregamento. Aqui é a fórmula do custo médio ponderado de capital, que na prática eu vou mostrar como é que vocês vão achar esses pesos e utilizar esses valores, ou seja, aqui é o custo de capital de terceiros após o imposto de renda, é o custo de capital
das ações preferenciais, aqui é o custo de capital das ações ordinárias. Aqui é o ponto de ruptura, que é justamente o valor em que você terá um aumento do custo de capital final. Então vamos começar com essa primeira fórmula aqui. Apesar de ser grande, ela não tem nenhum problema. Você só precisa de 1, 2, 3, 4 variáveis aqui para poder preencher essa equação. A primeira informação, o primeiro passo para resolver esses problemas é coletar as informações. Então, o que é que fala aqui sobre capital terceiro? Ela pode levantar uma quantia ilimitada em dívida por meio da venda de obrigações com valor de face de R$1.000. Esses R$1.000, se vocês prestarem atenção, ele já aparece aqui na fórmula. O primeiro pedaço aqui da fórmula é justamente o valor de face. Já aparece aqui, mas se for outro valor, é só substituir o 1.000 por esse outro valor. Cupom de 10%. O que é esse cupom de 10%? O cupom de 10% é justamente essa primeira parte aqui da fórmula. Esse izinho aqui, esse I maiúsculo aqui, é justamente a taxa de juros que você vai pagar em reais para o teu credor. Ela é 10% do valor de face. Então, aqui eu coloco o valor de face igual a 1.000. Aqui o meu juros ele vai ser igual a 10%, 0,1 vezes o valor de face. Então, para cada ano que o credor ficar com o título, eu vou ter que pagar para ele R$100. Próximo passo, ele pede o prazo de vencimento. O prazo de vencimento é justamente esse N aqui, esse Nzinho minúsculo aqui. Então, o prazo de vencimento é em 10 anos. Então, o meu N aqui será igual a 10. Pagando juros anuais. Então, para vender a emissão, deve ser concedido um deságio, ou seja, eu tenho que desvalorizar o valor de face, médio de R$30 por obrigação, e a empresa também precisa arcar com os custos de lançamento de R$20 por obrigação. Então, o que eu estou querendo encontrar é esse ND aqui, que é o valor negociado. Esse ND aqui, esse N maiúsculo com Dzinho aqui. Então, o meu ND isso é igual ao valor de face, menos 30, menos 20. 30 do deságio, 20 do custo de lançamento. O que é que isso significa? Que eu vendo um título no valor de 1.000, vou pagar juros de 10% em cima do valor de face, que é 100, só que a caixa da empresa só vai chegar a 950 de cada título que ela emitir. Por quê? Porque 30 ela vai ter que desvalorizar para convencer as pessoas a comprarem e 20 é justamente o custo de lançamento. E aí agora a gente vai calcular o custo de capital, seria esse RDzinho aqui. Vou colocar aqui RD. Esse RD é o custo de capital antes do imposto de renda. Vamos montar a fórmula aqui. Começa com igual. E primeiro vamos montar aqui o numerador. É justamente os juros. Vou abrir parêntese aqui, o valor dos juros. Mais. Voltando aqui na fórmula, eu tenho uma outra divisão aqui. Então, eu tenho que ter um outro parêntese. Será o valor de face menos o ND. Dividido pelo Nzinho. E aí eu fecho o parêntese. E aí eu preenchi aqui o numerador. Agora vamos para o denominador. Aí eu coloco uma divisão mais uma vez. Abro parênteses. Vai ser igual ao ND mais o valor de face dividido por 2. Vou colocar mais um outro parêntese aqui para eu ter o meu denominador. E aí o meu custo de capital é esse daqui antes do imposto de renda. Só que aí o custo de capital de terceiros ele tem a dedução do imposto de renda. Aqui no nosso exemplo é de 40%. Então,
tenho que achar aqui agora o meu RI. É igual ao RD vezes 1 menos 0,4. Que aí o meu custo de capital será de 6,46%. Então, para cada título que eu emitir para os terceiros, eu vou ter um custo efetivo de 6,46%. Veja aqui que eu só tenho esse custo por causa da dedução do imposto de renda. Aqui é o capital de terceiros. Agora vamos calcular aqui em relação às ações preferenciais. Então, em relação às ações preferenciais, vamos ver o que é que o problema nos diz. Ele diz aqui, a empresa pode vender ações preferenciais de 11% se o valor do dividendo real anual ao seu valor de face de R$100 por ação. Então, vem aqui o meu valor de face igual a 100 reais. E aqui o valor do dividendo igual a 11% de R$100, que vai dar R$11. Aqui ele diz, o custo esperado de emissão e venda de ações preferenciais é de R$4 por ação. Nessas condições, pode ser vendido um número ilimitado de ações preferenciais. Então, qual é a fórmula aqui para as ações preferenciais? É a equação 11.3. É justamente o valor do dividendo em reais dividido pelo valor de face menos os custos de lançamento, que é o NP. Eu vou achar esse RP aqui. Então, o RP ele vai ser igual ao valor do dividendo dividido pelo valor de face menos o custo de lançamento, que lá o problema me diz que é de R$4. Então, para cada ação ordinária que eu lançar, o custo de capital, ou seja, o custo que dela vai ser de 11,46%. Ok? E agora vamos aqui para as ações ordinárias. As ações ordinárias, elas vão ser dois valores que nós vamos ter que calcular. Por quê? Porque como ela apresenta duas condições, uma condição antes de eu emitir ações e outra condição antes de eu emitir novas ações, uma condição se eu emitir novas ações, que é determinada aqui pelos lucros retidos, eu preciso calcular dois custos de capital. Eu vou utilizar essa fórmula aqui, utilizando o método da avaliação pelo crescimento constante, também conhecido por modelo de Gordon. Então, eu vou ter que achar esse RS aqui, que é a equação 11.5. Depois eu vou utilizar a equação 11.8, que é para achar após a emissão de novas ações. Quais são as informações que eu tenho aqui? Ações ordinárias. Então, primeira informação é sobre o valor de face. O valor de face é R$80 por ação. Aqui o meu valor de face, R$80. Ela espera pagar dividendos em dinheiro de R$6 por ação. Então, já tem o valor do dividendo é igual a R$6. E ele espera que a taxa de crescimento do dividendo cresça a uma taxa anual de 6%. Espera-se que essa taxa de crescimento não mude ao longo do tempo. E essa taxinha de 6%? É justamente esse G aqui que vocês estão observando na fórmula. Então, se eu quiser calcular o RS, que aí seria o primeiro RS, uma situação antes de eu emitir novas ações. Então, vai ser, só para ficar bem claro aqui na fórmula, vai ser esse primeiro RS aqui. Então, para diferenciar, o outro ele chama de RN.
Esse RS aqui será igual ao valor do dividendo, faltou escrever só a taxa de crescimento, que é o G, que é de 6%. E agora vem o RS. É igual a R$ 6,00 dividido por 80 mais a taxa de crescimento. Que aí vai dar 13,5% ao ano, se eu não emitir novas ações ordinárias. Agora, se eu emitir novas ações, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter dois custos a mais. Eu vou ter um custo de R$ 4,00 de underpriced, que é o tempo de desvalorizar a ação para convencer as pessoas a comprá-la, mais um custo de lançamento de R$ 4,00 por ação. Então, eu tenho um custo a mais de R$ 8,00. A fórmula aqui do RN é a mesma. Eu vou pegar aqui o valor do dividendo, só que aqui eu vou abrir um parênteses, vou pegar o valor de face, menos R$ 4,00 do underprice, menos R$ 4,00 do custo de lançamento, mais 6%. E aí ela sobe para 14,33%. Então, se eu não emitir novas ações ordinárias, o custo dela é de 13,5% ao ano. Se eu emitir novas ações ordinárias, o custo dela vai passar a ser 14,33%. Com isso daqui, gente, nós respondemos a letra A do nosso problema. Então, vou colocar já aqui, letra A, aqui também a letra A. Vamos agora para a letra B. Letra B diz o seguinte: a empresa usa as ponderações constantes da tabela a seguir, baseada nas proporções ideais da estrutura de capital. O que é a estrutura de capital da empresa? Justamente o passivo dela. Aqui o que vocês estão vendo é o passivo dela, só que em forma de proporção. Para calcular o custo médio ponderado de capital. Então, agora a gente vai ter que calcular aqui o custo médio ponderado de capital, que é essa equação 11.9. Que é essa fórmula aqui. Vamos usar a proporção de capital de terceiros vezes o custo de capital de terceiros, mais a proporção das ações preferenciais vezes o custo das ações preferenciais, mais a proporção das ações ordinárias vezes o custo das ações ordinárias. Se vocês olharem aqui, isso daqui é uma média, só que é uma média ponderada. Como é que a gente faz aqui? O exercício diz que a proporção de capital de terceiros no meu passivo é de 40%, a proporção de ações preferenciais é de 15% e a proporção de capital próprio é de 45%, totalizando 100%. Então vamos lá. Ele pede para calcular o ponto de ruptura associado à situação financeira da empresa. Ele dá uma dica aqui, ó. Esse ponto resulta do uso integral dos lucros retidos. Então, essa situação é em relação a eu não ter que fazer emissão de novas ações. O que é o ponto de ruptura? É justamente o total de dinheiro que você pode gastar, entendeu? Sem precisar fazer novas captações de recursos. Vamos lá entender melhor isso aqui. Então, ponto de ruptura. Então, o primeiro passo é a gente saber identificar quantos pontos de ruptura o problema traz. Então, lendo aqui o capital de terceiro, ele já começa logo dizendo que uma quantia ilimitada de dívida já pode ser levantada por essas condições. Então, não tem ponto de ruptura ali, quando começa já nesse tipo de sentença. Mesma coisa de que, em relação às ações preferenciais, ele diz que com essas condições iniciais que foram dadas, você pode levantar um número ilimitado de ações preferenciais. Então, também não tem ponto de ruptura aí. Já aqui, toda vez que você tiver essa história de lucros retidos ligados a ações ordinárias, então tem um ponto de ruptura ali. Porque ele dá uma condição antes de eu emitir novas ações, depois uma condição depois de eu emitir novas ações.
De outra forma, se na fonte de capital que você calculou tiver 2 ou mais custos, então lá você vai ter pelo menos um ponto de ruptura. Se você tiver 2 custos, você tem um ponto de ruptura. Se você tivesse 3 custos, você teria 2 pontos de ruptura. Se tivesse 4 custos, você teria 3 pontos de ruptura e assim por diante, por fonte de capital. Então, aqui observando, só tem um custo de capital aqui para terceiros, então não tem um ponto de ruptura aqui. Só tem um custo para ações preferenciais, não tem um ponto de ruptura aqui. Aqui, como eu tenho 2 custos, então eu tenho um ponto de ruptura aqui. Qual é a fórmula para eu descobrir quanto é isso? É a fórmula aqui da equação 11.10. Você achar o ponto de ruptura, você vai pegar o valor disponível para aquela modalidade de fonte de financiamento dividido pelo seu peso. Então, o exercício diz que o valor que eu tenho para as ações ordinárias é 225 mil. Então, coloca aqui 225 mil dividido pelo peso, pela proporção da fonte de capital. Aqui no meu exemplo é de 45%. Então, dividido por 0,45. Então, esse é o meu ponto de ruptura, que é de 500 mil reais. Então, ou seja, se eu financiar um conjunto de orçamentos de capital, ou seja, de vários projetos de investimento, cuja soma de todos os investimentos iniciais totalizem até 500 mil reais, eu não preciso fazer emissão de novas ações, que é onde eu tenho aqui 2 custos. Vamos ver se isso é verdade. O problema diz aqui que para capital de terceiros a proporção é de 40%. Então, 0,4 vezes 500 mil. Então, eu estaria levantando até 200 mil reais para poder financiar todo esse conjunto de investimentos aqui. As ações preferenciais, ela, segundo o problema, é de 15%. Então, igual a 0,15 vezes 500 mil. Então, as ações preferenciais elas só vão financiar até 75 mil reais desse total aqui. As minhas ações ordinárias, elas representam 45% disso daqui. Voltou aos 225 mil. Totalizando, se eu somar aqui em 500 mil reais. Então, para eu financiar esses 500 mil reais, eu levanto 200 mil reais com capital de terceiros. Eu já sei qual é o custo, 6,46. Ações preferenciais, 75 mil, que eu já sei qual é o custo, 11,46. As ações ordinárias, eu também já sei o custo, sem eu ter que fazer novas emissões, utilizando totalmente os lucros retidos, de 13,5%. Então, qual é o meu custo médio ponderado de capital aqui? Então, o meu custo médio ponderado de capital, custo médio ponderado de capital, que será igual a, abre parênteses, o custo do capital de terceiros depois do imposto de renda, vezes o peso dele, que é de 0,4, fecha parênteses, mais, abre parênteses, o custo das ações preferenciais vezes o seu peso, de 15%, fecha parênteses, mais, abre parênteses, o custo das ações ordinárias antes de emitir novas ações, vezes a proporção, que é 0,45. Feito isso, esse é o teu custo médio ponderado de capital. Então, ou seja, o que é isso daqui? Esse valorzinho aí é o valorzinho do I quando você calculava lá o VPL. Então, aqui, vou colocar aqui antes do ponto de ruptura. Aqui eu tenho um ponto de ruptura.
Agora também eu tenho que calcular para depois do ponto de ruptura, ou seja, eu quero investir em projetos cuja soma dos orçamentos de capital é acima de R$ 500.000. Então, eu vou ter um após o ponto de ruptura. E aí eu não vou mais usar 3,5, vou usar 14,33. Vai ser igual a 6,46 vezes 0,4, fecha parênteses, mais 11,46 vezes 0,15, fecha parênteses, mais... Aí agora eu vou pegar 14,33 vezes 0,45, fecha parênteses. E aí você chegará a esse valor, que é de 10,75. Então ficou mais caro. E aí vamos provar, aqui seria antes, e aqui eu vou pedir o após. Então, como as proporções são a mesma, vamos admitir que eu queira agora investir R$ 700.000. Então, como as proporções permanecem as mesmas, então aqui vai ser 0,4 vezes 700.000. Então, se eu quiser financiar um conjunto de projetos que totalizam R$ 700.000, eu vou ter que agora levantar R$ 280.000 em capital terceiros, vezes aqui. Então, eu vou ter que passar a levantar agora 105.000. Aqui vai ser igual a 0,45 vezes... Vou ter que agora levantar 315.000. Totalizam 700.000 aqui. Só que para essas duas primeiras fontes, o custo de capital não muda. Mas para essa última aqui ele vai mudar. Ele vai deixar de ser 3,5% para agora 14,33%. Então, com isso, a letra B eu respondi o item 1, respondi o item 2 e respondi o item 3. Então, aqui eu tenho B.1, aqui eu tenho B.2 e aqui eu tenho B.3. Então, vou deixar aqui. Então, são esses os meus valores. Por fim, ele pede o seguinte: agora que eu sei, eu tenho o valor do custo de capital, eu tenho aqui várias oportunidades de investimento. Eu tenho aqui vários projetos, que vai de A a G. E aqui eu tenho a taxa interna de retorno desses projetos. Lembrem-se lá de orçamento de capital que eu não preciso do custo de capital para calcular a TIR. Da TIR eu só preciso do investimento inicial e dos fluxos de caixa. Eu já calculei aqui a TIR. Aqui eu tenho o valor do investimento inicial de cada um desses projetos. Vamos ver o que é que pede a letra C. Usando os resultados do item B, juntamente com as informações constantes da tabela a seguir sobre as oportunidades de investimento disponíveis, faça a escala de custo marginal ponderado de capital e a escala de oportunidade de investimento da empresa em um só conjunto de eixos no financiamento total, o investimento no eixo X e o custo médio ponderado de capital e TIR no eixo Y. E aí, junto com a letra D, qual dos investimentos disponíveis você recomendaria que a empresa aceitasse? Se é que recomendaria algum deles, justifique sua resposta e quanto se faz necessário em novo investimento total. O que a letra C e D em conjunto estão pedindo é que vocês façam esse gráfico aqui. Vou botar aqui mais um pedacinho. Eles estão querendo que vocês calculem esse gráfico aqui. Só que esse gráfico para fazer no Excel, ele é meio complicado. Então, vou mostrar de uma outra maneira que nós chegaremos na mesma conclusão desse gráfico aqui que vocês estão vendo. Então, o que é que pede lá o problema? Como é que vocês vão montar isso daí? Primeiro passo, vocês vão reorganizar essa tabela. Então, vamos colocar aqui, só reposicionar isso aqui para baixo. Vamos reorganizar essa tabela aqui. Então, oportunidade de investimento, TIR investimento inicial. Aqui as minhas oportunidades de investimento.
minha TIR, e aqui o meu investimento inicial. E aí, o que vocês vão fazer aqui agora? Vocês vão reclassificar, vocês vão reordenar esses investimentos em função da taxa interna de retorno, da maior para a menor. Vocês vão reordenar essa tabela em função da TIR, da maior para a menor. Então, a minha maior TIR aqui começa com 16,5, que é o projeto D. Então, coloca aqui D, 16,5%. E aí, o valor do investimento de D é de 200 mil. Então, 200 mil. Vou para o próximo. Segundo maior, se vocês olharem aqui, é o investimento C, que é 12,9. Coloca aqui 12,9. Projeto C. O valor de C é de 150 mil. O terceiro projeto, se vocês olharem aqui, é o projeto E, que é 11,8. Você coloca aqui 11,8. Projeto E. 450 mil. Depois, o próximo projeto é o projeto A, que é de 11,2. Aqui, ó, 11,2%. Projeto A. Projeto A vale 100 mil. Depois você vai procurar aqui o projeto G. O projeto G é de 10,5. Coloca aqui, ó, 10,5. Projeto G. O projeto G vale 300 mil. Depois de 10,5, você colocará o projeto F, que é de 10,1. 10,1%. E aí o projeto F é de 600 mil. Depois, por fim, vem o projeto B, que é de 9,7. Projeto B. O projeto B vale 500 mil. Então, você reordena aqui. Então, aqui tem o A, B, C, D, E, F, G. Então, e A, G. Próximo passo. Uma vez que você ordenou, você vai olhar qual é o valor do maior custo médio ponderado de capital que você conseguir encontrar. Esse aqui, 10,5%. É 10,75%, melhor dizendo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai marcar todos os projetos que são acima desse valor de 10,75%. Então, se vocês observarem, são justamente esses projetos aqui, que eu vou pintar aqui de laranja, que tem a sua taxa interna de retorno maior que o maior custo médio ponderado de capital. Inclusive, isso é uma regra que vocês aprenderam lá em orçamento de capital. Você só vai aceitar projeto cuja TIR seja maior que o seu custo de capital. Então, você olha o maior custo médio ponderado de capital que você encontrou, você vai selecionar os projetos que sejam maiores que esse valor aqui. Então, veja aqui que nem o G, nem o F, nem o B foram selecionados. Por quê? Porque eu tenho uma TIR menor que esse valor aqui, 10,75. E aí, no final das contas, o meu total a ser investido vai ser justamente os projetos selecionados, a soma dos projetos selecionados. E vai dar 900 mil. Veja que 900 mil é maior que o ponto de ruptura. Então, forçosamente, eu vou ter que fazer emissão de ações. Um projeto de 900 mil, vamos colocar aqui só para ver como é que ficaria a distribuição.
Então, se eu for financiar 900 mil, eu vou precisar de 360 mil de capital de terceiros, vou precisar de 135 mil de ações preferenciais e vou precisar de 405 mil de ações ordinárias, ou seja, eu vou consumir 225 mil, ou seja, vou consumir 225 mil dos meus lucros retidos e eu ainda vou ter que fazer a emissão de mais ações para que eu consiga mais 180 mil. Seria 180 mais 225 desses 405 que eu preciso para poder financiar meus 900 mil. Entendeu? Essa estrutura de capital definida pela minha empresa. Aqui, com essa tabela, você respondeu aqui a letra C. A letra C é justamente uma outra maneira de você fazer a letra C. Sem ter que fazer o gráfico, é justamente fazer essa divisão aqui. A letra D é justamente projetos DCEA. E o total a investir vai ser 900 mil, que é justamente o valor do investimento inicial deles. Então, essa daqui, estou respondendo a minha letra D. E aqui, essa tabela toda é a minha letra C. E aí, eu respondi toda essa questão sobre investimento inicial e custo de capital, e seleção de projetos para a minha organização. Então é isso, pessoal. Essa foi a resolução do exercício. É recomendável que você leia o capítulo 11 e comece a fazer os exercícios do capítulo 11. Qualquer dúvida, me chame no fórum e até a próxima aula.